comunicativo, há um emissor. Ele é o responsável por elaborar o texto. Ele é quem comunica, solicita, expressa seu sentimento, desejo, opinião. É quem produz a mensagem, tanto escrita quanto a falada. Se há alguém que elabora a mensagem, é necessário também alguém para receber a tal mensagem. Diante disso, todo o texto é destinado a um público específico, chamado de receptor. Então, se tem um emissor e um receptor, tudo que eles estão transmitindo, a gente denomina de mensagem. Então, a mensagem, ela consiste no próprio texto que se transmite. E essa mensagem se utiliza de um canal de comunicação para transmiti-la. Isto é, o canal é o responsável por veicular a mensagem. São exemplos de canal, suportes que difundem inúmeros gêneros textuais, como rádio, TV, internet, telefone, dentre outros. A mensagem, ela está relacionada a um contexto, que também podemos chamar de referente. Então, o contexto ou referente pode ser entendido como o assunto a que a mensagem se refere, ou seja, é tudo aquilo que está relacionado com ela. E por fim, essa mensagem precisa ser expressa por um código constituídos. E por fim, esta mensagem precisa ser expressa por meio de um código. Este código é constituído por elementos e regras comuns tanto ao emissor quanto ao receptor. O código usado para redigir a aula de vocês é a língua portuguesa. Assim, quando falamos ou escrevemos, usamos o código verbal. E quando usamos a arte, a imaginação, a criatividade, é comum o uso do código não verbal. Por exemplo, pintura, gestos, entre outros. Vamos ver um exemplo. Na situação comunicativa, na sala de aula de língua portuguesa, o professor é quem está emitindo a mensagem, ou seja, ele está explicando o conteúdo. Por sua vez, os alunos são os receptores desta mensagem, isto é, desse texto sobre a matéria. E o código utilizado é a língua escrita, falada e a não verbal. Isso porque o professor pode escrever, falar e utilizar de gestos e imagens para discutir os conceitos do assunto. O referente é o assunto da mensagem. Nesta situação, pode haver muitos ruídos, isto é, elementos que podem atrapalhar a comunicação, como a falta de atenção, de disposição, conversas, brincadeiras, falta de conhecimento gramatical e de mundo e de significado das palavras, dentre outros. Na fala, o canal que transmite a mensagem, o texto oral, é o ar. Ele é o responsável por veicular o som. Já na escrita, o canal pode ser a lousa, o slide, o datashow, o computador, entre outros. Aqui vale uma observação. Em conversas, diálogos e demais situações comunicativas de base oral, como uma aula, por exemplo, os papéis de emissor e receptor podem inverter-se. Quando o professor explica, ele é o emissor. Quando o aluno faz um comentário ou alguma pergunta, passa a ser o emissor e o professor torna-se o receptor. Sim, nós finalizamos a primeira etapa desta temática. Agora vamos para a segunda etapa da nossa aula. Sobre a comunicação organizacional. O
que é comunicação organizacional? A comunicação organizacional de uma empresa pode ser dividida em duas vertentes: a comunicação externa e a comunicação interna. A comunicação empresarial interna e externa é um dos maiores tesouros de uma empresa. Sem ela, nenhuma organização avança. É preciso saber que o principal foco gerador de riqueza de uma corporação não é o trabalho manual, mas sim a maneira em que ela se comunica com o seu público. Empresas que não têm uma comunicação eficiente acabam ficando para trás. Isso quer dizer que a capacidade de se comunicar é muito valorizada, está aberto para quem sabe argumentar, apresentar projetos e envolver pessoas. Atualmente, o que não falta são meios para que as empresas se comuniquem e atinjam seus públicos de interesse de forma efetiva. E é importante saber usar cada um deles de forma eficiente e adequada. No âmbito da comunicação organizacional, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação interna. A comunicação interna, ela é voltada para dentro da empresa. É conscientizar funcionários e prestadores de serviço sobre a identidade organizacional, divulgar ações da empresa de forma direta e transparente, envolver a equipe de trabalho nas metas da organização, buscando a coerência e a eficácia, fidelizar seus colaboradores e fazer deles seus aliados é importante porque eles vinculam a imagem da empresa. Além disso, hoje em dia existe uma disputa muito grande por profissionais qualificados. Para que a comunicação interna atinja seus objetivos, a empresa deve criar um diálogo claro, ouvir sugestões, reclamações de funcionários, analisar essas informações para melhorar o ambiente de trabalho, pois uma comunicação ineficiente acarreta em prejuízos e perdas financeiras para ela. Um dos perigos também de uma comunicação interna ineficiente é o chamado rádio peão. Você já ouviu falar sobre isso, aluno? Ou na empresa onde você trabalha, existe muito essa rádio peão? Mas o que é rádio peão? Não enxerga a importância da comunicação interna, surge a rádio peão, que faz a festa para tomar lugar desta comunicação. E é neste cenário que ocorrem os mal-entendidos, trazendo prejuízos para ela. Vamos ver o exemplo de uma rádio peão? Existem alguns pontos que a empresa pode se utilizar para reforçar a sua comunicação interna. Entre eles, sintonizar as informações com os objetivos da empresa, abrir informações essenciais para todos, considerar as diferenças individuais para estabelecer a comunicação e assegurar um relacionamento adequado do empregado com a empresa, procurar desenvolver competências básicas em comunicação para propiciar uma comunicação rápida e eficaz e adequar os meios de divulgação às necessidades do empregado. E por fim, nós temos a comunicação externa. Enquanto a comunicação interna está voltada aqui, né? Passa aqui.
Enquanto a comunicação interna está voltada para o seu público interno, a comunicação externa está voltada para o público externo, ou seja, para os seus consumidores, órgãos públicos e fornecedores. Vamos dar uns exemplos aqui de comunicação externa? A empresa deve estar atenta às necessidades desse público. Caso contrário, é grande a possibilidade de fracassar no seu negócio. Muitas vezes, as empresas não levam a sério a comunicação com seus clientes e só se comunicam com eles em momentos de crises. Com isso, tem dificuldade em fidelizá-los, perdendo-os para a concorrência. Diante disso, a empresa precisa criar canais de comunicação eficiente com o seu público-alvo. Com isso, faz com que a empresa ganhe credibilidade no mercado e se consolide no mundo corporativo. Então, criar canais de comunicação eficiente com seu público-alvo faz com que a empresa ganhe credibilidade no mercado e se consolide no mundo corporativo. E aqui nós finalizamos a nossa aula de introdução ao português instrumental. Espero que vocês... façam os exercícios propostos e até a nossa próxima aula.